Oi, aqui é o Ricardo da NH. Obrigado por você estar aqui com a gente, nos acompanhando em mais esse episódio. Fique com a gente se você quer saber um pouco mais sobre flexibilidade de tubulações e projetos mecânicos de tubulações. Você vai encontrar aqui nesse episódio. Oi pessoal, eu sou a Júlia, responsável pelo setor de inspeção e auditoria aqui dentro da NH. Se você precisa regular sua caldeira conforme a NR13 ou ainda está pensando em comprar uma caldeira e quer ter mais assertividade nessa compra para não sofrer no futuro, faça contato com a gente que a gente vai te ajudar. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de sinalizar que vai estar aparecendo aqui na tela um QR Code. Esse QR Code é para você entrar em contato com a Mixing Consultoria. A Mixing Consultoria é do conhecido nacionalmente Antônio Carlos. Seu Antônio Carlos, ele é um influente no campo da ABNT, na redação de normas, especialmente NR13 aqui que estamos falando, e ele ainda desenvolveu um software de cálculo de vaso de pressão conforme o ASME 8, divisão 1. Então, se é do seu interesse, engenheiro autônomo, adquirir esse software, ou ainda o treinamento conforme ASME 8 para saber calcular na mão, faça contato com o seu Antônio Carlos. E empresas que queiram também esses treinamentos, queiram ter esse software interno para fazer as verificações, para confrontar fabricantes, faça contato com ele. O Antônio Carlos tem a Mixing Consultoria e que pode ajudar vocês em diversos ramos com a consultoria e com a experiência dele, especialmente no ramo aí de vaso de pressão, com certificações ASME, certificação em metro e muito mais. Muito obrigado, seu Antônio Carlos, por patrocinar esse episódio de hoje. Estamos hoje na presença do senhor Ivo Nunes, um parceirão aqui nosso, representando então a NMX Engenharia. Ivo, primeiramente eu queria agradecer você, juntamente com a NMX, que tu é proprietário, né, por te liberar aqui. Então agradeço o chefe, por favor. Para te fazer parte desse projeto, isso é muito importante para nós, de todos os projetos que a gente já fez juntos, né? Então, por favor, Ivo, apresente quem que é o Ivo. Boa noite a todos, eu sou o Ivo Nunes, eu sou engenheiro mecânico, proprietário da NMX Engenharia, empresa de consultoria em engenharia especializada em análise de flexibilidade e projeto mecânico. A gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai lhe dizer algumas palavras e eu gostaria que você dissesse as primeiras coisas que viessem na sua cabeça. Não necessariamente uma palavra, uma resposta, você pode formular mais alguma coisa se você quiser, mas vamos lá então. Quando a gente fala em caldeiras, o que vem na cabeça do Ivo? A NH Engenharia. Já emenda aí então, fabricante de caldeira. Fabricante de caldeira. Qual a tua visão? Eu penso em Alfa Laval, em fabricantes grandes internacionais. Quando a gente fala em operador de caldeira? Fundamental para o processo. O inspetor da caldeira. Não vou dizer que é mais fundamental ainda, mas parte super importante do funcionamento de uma caldeira, de uma instalação onde tem uma caldeira. Pro Ivo, qual que é o principal instrumento da caldeira? Não sei, acho que é uma chave de nível, sensor de chama. Beleza. As tubulações das caldeiras. Quentes. E quando a gente fala em automação? Automação, eficiência. E quando a gente fala de tubulações de processo que leva a vapor? Complexo. Quando a gente fala de cliente para NMX? Parte fundamental da história da NMX, da cultura da NMX. Vendas, Ivo. Vendas, quando a gente fala em vendas, eu penso mais em indicação. A NMX é uma empresa que trabalha muito através de serviços prestados e recomendações. Muito mais do que uma empresa ativa comercialmente. Entendi. E quando a gente fala de custo? Controle. Boa. E qualidade? Foi a raiz. E para fechar, análise de flexibilidade? Super importante. E um pouco desconhecida, digamos. Boa. Vamos torná-la conhecida então. Onde nasceu, cresceu e estudou, Ivo? Essa primeira etapa aí da tua vida, ensino médio aí. Eu nasci em Salvador, eu sou de uma família baiana. Eu cresci os primeiros anos em Salvador, mas depois morei fora. Eu tenho pais que são acadêmicos, então a gente viajou muito enquanto eles faziam a trajetória acadêmica deles. Aí morei em São Paulo, morei em Campinas, morei na França e depois voltei para a Bahia. E lá estou desde então.
Quando o Ivo estava nessa fase ali mais na infância, pensava em ser alguma coisa? O que pensava em ser? A gente sempre tem algum sonho meio louco, às vezes, queria ser alguma coisa e no fim a gente vai trabalhar totalmente em outro ramo. O que o Ivo pensava? Eu pensava em ser engenheiro mecânico, por incrível que pareça, mas eu não sabia o que era. Ok. Eu gostava de carros e eu achava que isso era engenharia mecânica. E isso te embasou quando tu decidiu o que tu queria prestar de vestibular, por exemplo? Isso era a tua paixão? Eu sempre segui com esse pensamento e conforme eu fui descobrindo o que era de verdade, eu fui me interessando e me encantando pelo que é. Então, saiu daquela ideia infantil para uma coisa mais concreta, profissional, que me agrada muito. Eu gosto muito da engenharia mecânica. Mas, enfim, nessa etapa tu queria ser engenheiro mecânico por causa de carro. No começo, sim. Quando foi chegando mais perto do vestibular, eu fui descobrir o que era de verdade. E como lá em Salvador a gente tem um grande polo petroquímico próximo, que é o Polo Petroquímico Massari, eu vi como realmente uma oportunidade, uma boa carreira a ser escolhida e seguida. Então, já sabia que não era mais carro. Que era Boa. Mas tu já almejava até então um local possível para trabalho? Eu sempre pensei em trabalhar com engenharia, com projetos, mais do que em instalações industriais, estando dentro de uma instalação, porque sempre me interessou mais. E daí, dentro dessa etapa, assim, qual foi o teu primeiro emprego nesse momento que tu entrou na faculdade, trilhou esse caminho acadêmico e como que foi aí o teu primeiro emprego nisso? Minha primeira experiência profissional na engenharia foi uma iniciação científica dentro da faculdade. Eu fiz a iniciação científica no programa de engenharia industrial. Mas tu chegou a trabalhar antes? Em qualquer outro lugar? Em qualquer outro emprego? Trabalhei antes. Minha família, minha mãe especificamente, tem uma cultura muito de independência e sempre estimulou isso desde muito cedo. Então, quando eu fiz 18 anos, ela me estimulou a buscar algum empreguinho, assim, alguma coisa que desse um trocado, uma mesada. E eu fui buscar, eu fui procurar nos lugares que eu mesmo frequentava e trabalhei com 18 anos num cinema. Só. E daí, mas isso durou muito tempo? Isso fez parte, né, dessa transição ali que tu falou que trabalhou nesse laboratório da Não faculdade? durou muito tempo porque eu entrei na faculdade muito cedo. Sim, então eu já estava na faculdade, logo depois eu migrei para a iniciação científica e logo depois eu migrei para uma empresa de projeto. Realmente a primeira empresa que eu trabalhei com projeto, que foi a WBS Engenharia, que é uma empresa excelente, infelizmente hoje não existe mais, mas tinha proprietários incríveis e com muita visão e que capacitavam os profissionais, então foi um apaixonamento pela área. Depois eu passei por outras empresas de engenharia, até que eu decidi abrir a NMX. Gostaria de saber duas coisas. A iniciação científica, qual que era o tema, qual que era o objetivo ali? Eu trabalhava no programa como um todo, então eu participava de vários projetos que estavam sendo desenvolvidos no programa. E isso foi muito bom, porque pôde me abrir os olhos com mais profundidade para o que é a indústria, para o que se faz realmente numa instalação industrial, num polo petroquímico, numa indústria de manufatura. Lá na Bahia a gente tem muito forte o polo petroquímico, então a indústria petroquímica é mais forte, mas a gente tem também muitos outros tipos de indústria. Então eu fui descortinando essas outras faces, essas outras vertentes da engenharia mecânica. Para nós falar então do ponto de vista que tu te fez profissional, do ponto de vista de cursos, então tu cursou engenharia mecânica e o que tu fez de complemento para que te levou a essa especialização? Que cursos tu desbravou? Eu fiz uma série de cursos, eu sempre busquei me capacitar. Então eu fiz uma série de cursos, inclusive ao longo da faculdade a gente buscava formações complementares. E o que me capacitou realmente para fazer análise de flexibilidade, por exemplo, foi um curso de análise de flexibilidade que eu fiz dentro de uma dessas empresas de engenharia que eu trabalhava, que foi um curso muito extenso, porque era uma demanda muito grande. A empresa ela tinha fechado um contrato muito grande com a Petrobras e tinha muita demanda de flexibilidade e eles não tinham profissionais. Então, como eu falei, os donos eram visionários, eles olharam para dentro e falaram, não, vamos formar esses profissionais. E aí chamaram um super profissional que se chama José Eudes, que inclusive trabalhou na flexibilidade de Angra 2, assim, em reatores nucleares, e colocou ele durante um ano para dar treinamento para a gente. Nas instalações da empresa, a gente cedia horário nosso pessoal, a empresa cedia uma parte do horário de trabalho e a gente teve um curso com uma carga horária enorme, não lembro agora exatamente quantas horas, mas foi um curso muito extenso, que foi aí a grande pedra fundamental
desse meu conhecimento. A partir disso, a gente vai estudando, vai trabalhando, vai lendo artigos. Eu cheguei a fazer outros cursos, mas não considerei que tinham muitas coisas novas em relação ao que eu aprendi realmente com esse grande profissional. Foram mais formações e questões mais práticas. Então, assim, operação de software, forma de fazer análises mais rápidas, mais focadas, mas a base da flexibilidade, ela é um conhecimento que está escrito, digamos assim. É um conhecimento que você consegue acessar. Porque, é o que eu digo, a gente tem uma incompreensão sobre o que é assim Trata como obscuro, às vezes. Né? As pessoas tratam como obscuro, mas é muito concreto. Na verdade, é uma matriz de cálculos. Então, cálculos matriciais. Você tem a norma, você tem a própria ASME, ela traz metodologia de cálculo. E eu, quando eu aprendi, e isso que era muito bacana desse curso que eu fiz, é que a gente aprendeu sobre a norma e a gente demorou, acho que uns 2 meses para tocar no software pela primeira vez. A gente fazia cálculo manual, a gente aprendeu primeiro a fazer o manual. E tudo com esse profissional e valendo, já era projetando? A gente começou sem ser valendo, fazendo ensaios. Depois a gente migrou para fazer análises e ele validar e ele assinar. Até que no final a gente estava fazendo realmente ele só verificando. Era uma turma composta por profissionais internos dessa empresa, mas tinham engenheiros formados, já experientes, e tinha eu como estagiário. Dessa turma, inclusive, quem permaneceu fazendo até hoje sou eu. Mas foi uma coisa que foi muito boa, porque permitiu depois que a gente praticasse, consolidasse, se ajudasse, se apoiasse. Então foi um conhecimento que foi reforçado ao longo dos anos seguintes. Top. Um negócio que você falou, que é desse curso que foi dado, então, com alguns profissionais, você que seguiu na área. A gente pode relacionar isso, talvez, como uma falta de profissionais desse ramo de análise de flexibilidade também? Por isso que a gente vê ele tão obscuro, porque também não tem muitos profissionais trabalhando com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem, realmente. A gente tem alguns núcleos no eixo Rio-São Paulo, a gente tem algumas empresas maiores que fazem, tem, inclusive, outras empresas que são especialistas e que só fazem isso. Mas é um nicho e é um nicho pouco suprido. Eu abri a empresa, inclusive, com foco em flexibilidade. No primeiro momento, a ideia da NMX era prestar serviço de consultoria em análise de flexibilidade. Depois que a empresa assumiu outras vertentes, mas justamente porque existia uma demanda. Existia uma demanda muito grande, poucos profissionais que fazem, e muito concentrados, inclusive sem capacidade de fazer, sem tempo para fazer, para atender os clientes. Então, era uma demanda que estava ali e a gente conseguiu acessar ela. Né? Nesse momento aí que tu estava ali, que tu evoluiu nessa empresa, como tu chegou até aqui? Como foi essa trajetória? Nesses últimos anos? Aí. São muitos anos, porque a NMX ela tem 14 anos. Legal. Então não é pouca estrada. E é o que eu digo, a NMX a gente não faz venda. A NMX sou eu e meu sócio, a gente somos os principais personagens da NMX, os atuantes realmente. Ela já teve um quadro maior, mas sempre sob nossa supervisão e nossa atuação. Nós somos os técnicos. E é o que eu falei, a gente nunca foi de vender serviço. A gente sempre foi de ser recomendado. Então, o mercado ele é pequeno de uma certa forma, no sentido de que são poucos players, e a gente faz um serviço aqui, tem uma recomendação, o pessoal gosta, presta um serviço para uma outra empresa de engenharia que não tem esse profissional com essa especialidade. Então, quando uma outra empresa procura, já fala, não, tem a NMX que fez aquele serviço. E assim que a gente percorreu toda essa história em todos esses anos. O que o Ivo pode dizer para nós de imprevisto ou algo que marcou bastante, algo nesse longo desse tempo todo? Eu já tive grandes desafios, com grandes sucessos, grandes êxitos, que foram coisas das quais eu me orgulho muito. Então, assim, a gente já participou de grandes projetos desafiadores, de caldeiras de super alta pressão, com 600 graus, 120 quilos de pressão. Ao mesmo tempo que a gente faz também uma linha de óleo térmico a 200 graus, de 2 polegadas. Mas uma coisa que me marcou, e eu acho que é bacana, até por como a gente falou mais cedo da operação e da inspeção, a gente fez um projeto de flexibilidade
para fazer uma sopragem de vapor em uma instalação nova de uma caldeira. E a pessoa que foi operar o sistema não sabia operar o sistema. E você, quando você faz uma sopragem de vapor, além de você estudar a flexibilidade para garantir que todo o sistema vai se comportar bem durante aquele procedimento, você precisa operar bem o sistema durante o procedimento. Então, existe uma etapa que é um pré-aquecimento que você faz nas tubulações, que você vai liberando vapor aos poucos, para que a tubulação vá se aquecendo e você não tenha uma condensação muito grande quando você inicia o processo realmente à vera. Tá tudo frio, né? Tudo frio, exato. E não fizeram isso. O operador não era experiente, não conhecia, disse que podia dar conta, mas não tinha realmente essa aptidão. E abriu o vapor de vez com a tubulação toda fria, condensou, criou um bolsão na tubulação, lacrou a tubulação. Teve um golpe de ariete que derrubou a tubulação de cima de um pipe rack de 7 metros. De altura? De altura. E qual era o habitual desse tubo? 16 polegadas. Putz. Caraca! Quase matou uma pessoa. Quase, não, graças a Deus estava um serviço, o padrão da empresa que estava executando o serviço era muito bom. Então estava tudo isolado, estava todo mundo preparado para o serviço. Sim. Mas foi um risco enorme. E eu Um lembro que eu susto, estava né? em casa e me ligaram, Ivo, a tubulação caiu. Como assim a tubulação caiu? Então, tem dessas que a gente passa, né? Porque não é só você projetar bem. Você tem que garantir que quem vai usar está sabendo usar bem. Então, E eu agora tenho um recado, cara. E aqui vai o primeiro recado desse episódio. Pessoal, vocês que fazem... Eu sei porque eu vejo isso. Pessoal, vocês que fazem sopragem de linha, principalmente quem faz sopragem de linha são os próprios o fabricante da caldeira, porque ele vai startar o sistema como um todo. Ele comissionou e vai startar o sistema como um todo, né? E aqui eu falo aí para a segurança desses técnicos. Peguem, porque geralmente são projetos que são terceirizados, porque tem o fabricante da caldeira, tem o fabricante da turbina e tem alguém que ligou o tubo, geralmente contratado pela empresa, pelo dono da instalação, que também contratou esse serviço de interligar esses dois. Peguem essas informações, validem esse processo, criem esse procedimento de entender antes o projeto de flexibilidade, se preferência, ligue para o projetista de flexibilidade, porque vocês vão machucar alguém. Eu já vi técnico falar o seguinte para mim, Ivo e Júlia. É para fazer a sopragem, eu abro tudo a caldeira. 2 dias tá tudo pronto e o pau pega. Porra, tu imagina então como é esse processo. Então, um recado aí de segurança para vocês, presta atenção nisso. Bom, e falando então sobre a NMX. NMX, de onde que vem esse nome? NMX são os sobrenomes meu e do meu sócio, que é Nunes e Melo. E X? O X era um fator de multiplicação. Legal. Isso me fez me lembrar EBX. Veio dessa ideia. Na época a gente não sabia o que ia acontecer, mas na mesma época, inclusive, tem uma inspiração em todo o grupo X. Tá. E qual que é o ramo de atuação específico da empresa? A NMX. A NMX ela presta consultoria em engenharia com foco em análise de flexibilidade de tubulações industriais, em projeto mecânico em geral. E a gente faz outros tipos de consultoria também. A gente faz supervisão de montagem, a gente faz acompanhamento de obra, a gente faz acompanhamento de comissionamento. O meu sócio ele cuida mais de uma parte de obra, de acompanhamento de montagens e partidas, e eu cuido mais de uma parte técnica de projetos. Mas somente da área de tubulação? A NMX ela faz projetos multidisciplinares. A gente tem parceiros que trabalham com a gente já há muitos anos e a gente faz projetos de outras disciplinas também. Então, a depender do cliente, da necessidade que ele está no momento, a gente consegue atender uma ampla gama de projetos. Então, falando para quem está nos assistindo, como que a pessoa que está nos assistindo sabe que ela é o público-alvo da NMX? Por exemplo, um fabricante pode contratar a NMX como um terceiro para realizar essa análise de flexibilidade de uma caldeira que vai startar. Sem dúvida. O cliente final que, porventura, também está olhando lá vai olhar amanhã, depois que ver esse episódio, vai olhar para suas tubulações e pensar, será que isso tem análise de flexibilidade ou não? Também pode fazer contato com a NMX. Pode também. Eu sempre digo que a análise de flexibilidade, ela pode ser aplicada, deve ser aplicada no começo de um projeto, para você garantir uma instalação segura, conforme, dentro dos padrões de esforços e tensões recomendados para aquele tipo de instalação e equipamento. Mas ela também serve para diagnosticar problemas e para auxiliar coordenadores de manutenção, donos de instalações industriais a entender o que está acontecendo com a instalação deles. A gente tem muito mais problema relacionado com flexibilidade do que as pessoas
conseguem imaginar ou conseguem ver. Às vezes uma bomba que está vazando, que está desgastando, ela está com esforço excessivo no bocal. Às vezes uma turbina que não está atendendo o tempo previsto entre falhas está com flexibilidade deficiente também. Uma válvula que está vazando pode estar com flexibilidade deficiente. Válvula que tá vazando, Ivo? De onde tu tirou isso, cara? Cara, isso acontece muito. A gente faz, inclusive até a gente desenvolveu no NMX uma metodologia de avaliação para você conseguir ver os esforços internos na válvula. Então a gente avalia que tipo de esforço um elemento rígido na tubulação está recebendo, para saber se aquilo está dentro de padrões aceitáveis ou não. E a gente encontra muita válvula super tensionada, super exigida, digamos assim. E a gente tem um case de sucesso junto, né? Temos sim. A gente tem um case de sucesso junto, um cliente nosso que tem uma válvula proporcional para fazer partida da caldeira, que é uma válvula de vazão mínima. Ele usa uma válvula proporcional para fazer vazão mínima. E essa válvula todo ano vazava, todo ano incomodava. Aí eu falei, pessoal, ninguém sabe o que está acontecendo nessa válvula. Essa tubulação está feita de qualquer jeito. Tem análise de flexibilidade? Tem análise de flexibilidade? Não tem. Não, como é que não tinha? Foi perdida. Foi perdida. Não, mas a gente tem que avaliar. A gente não fala que não tem, foi perdida, né? Então tá bom. Até que enfim a gente convenceu eles a fazer. Lá foi o Paulo. Valeu, Paulo. Coletar todos os dados de campo, fizemos engenharia reversa disso. Ivo, tá aqui a matriz, agora nos ajuda. Aí o Ivo devolveu. Rapaz do céu, isso aqui tá uma porcaria. E daí assim, quando se mudar a instalação, estamos convencidos que a gente encontrou muita coisa errada. Então, a tendência é que, readequando essa instalação que a gente pegou um negócio que incomodava, que tinha a ver com a segurança do superaquecedor, essa válvula de vazão mínima, que essa válvula agora vai operar de uma performance melhor. Queria que tu concluísse esse tema para nós não se aprofundar, mas o que tu tem para dizer desse case? Esse case mostra como um sistema, porque a válvula de vazão mínima é um sistema auxiliar de uma caldeira, né? Você tem a instalação principal, que é onde estão todas as atenções, e você tem um sistema auxiliar que às vezes foi negligenciado. E como o Ricardo falou, às vezes até foi feita realmente análise de flexibilidade, mas na hora que foram construir, teve uma mudança em campo, tinha uma interferência, decidiram fazer diferente. Porque a gente sabe que acontece também. Acontece também, por isso que a gente faz, inclusive, acompanhamento de montagem para garantir que o sistema está sendo montado conforme projetado. Porque isso acontece tanto do ponto de vista de arranjo, de fazerem soluções no campo, porque quem está à frente da obra, o encarregado da obra, fala, não, eu sei fazer isso, é melhor fazer assim, e faz, desconsiderando o projeto. E também porque tem uma má interpretação dos projetos. O sistema de suportação, os suportes de uma tubulação, eles são complexos. Eles impõem sobre o sistema restrições específicas. Então, eu tenho um suporte que é um suporte vertical, eu tenho uma guia, eu tenho uma trava, eu tenho uma ancoragem, eu tenho um batente, eu tenho um suporte que segura uma torção. Então, se a pessoa que está montando o sistema não conhece, não tem esse letramento, digamos, no sentido de entender o tipo de suporte que deve ser aplicado, ela pode suportar equivocadamente uma tubulação e gerar um comportamento diferente do previsto, que pode resultar em coisas como a gente viu, nesse caso que o Ricardo está comentando, de uma válvula estar sobrecarregada, servindo praticamente como um apoio para uma tubulação. Até porque, dando meu complemento, na minha visão, o mais difícil não é o tubo. O mais difícil é a suportação disso, como tu flexibiliza isso. E a galera acha que acha que é só meter patins e vamos para frente. Né? É ou não é, Ivo? O que é o mais difícil? A análise de flexibilidade ela é bem complexa, porque você tem que preservar as extremidades, digamos assim, dos tubos, que são os equipamentos, os pontos de ancoragem, e você tem que acomodar a dilatação dela da maneira que você, projetista, está querendo. Então, você tem que fazer isso de uma maneira que você governe o comportamento do tubo, porém sem gerar esforços excessivos. Porque se você faz isso de uma forma muito impositiva, você restringe muito a tubulação para que ela se comporte daquela maneira que você quer, você gera esforços em suportes que vão precisar de uma estrutura para segurar aquele suporte, que vão precisar de mais suportes. Ou colocar um esforço onde não deve. Colocar um esforço onde não deve, fazer uma base civil, às vezes, para segurar uma carga de momento que você não precisava ter se você tivesse analisado de outra forma. Ou vou piorar, colocar um esforço onde não deve num bocal. Isso é o que mais acontece. Mas aí o que eu quero fechar para passar a palavra para a Júlia é o que a galera não vê, porque ela vê volume de aço, né, que é o tubo.
ela não vê que, na minha visão, o maior desafiador dessa construção é saber acomodar que são, sim, os apoios. Porque se for a pessoa lançar tubo reto, parece ser o mais difícil. E qual que é a tua visão sobre isso? Não, sem dúvida, uma suportação adequada é o mais difícil. Assim, lançar um tubo reto, ou até lançar uma instalação complexa de tubulação, você tendo uma equipe boa e um projeto bem feito, você lança. Mas você fazer uma suportação que funcione como planejado e que seja mantida como planejado é um desafio. Porque, além de tudo, ainda tem a manutenção. Se você bota um suporte, por exemplo, que tem uma guia lateral e transversal, se você não cuida da manutenção para que aquilo ali não enferruje, para que aquilo ali mantenha um afastamento correto, ou que durante desmontagens e remontagens ele não saia da posição, você pode ter um comportamento diferente do que foi previsto. E deixa eu te fazer uma pergunta. Desses casos que vocês atendem, é mais comum como vocês prestam serviço nos projetos iniciais ou não? Já está rodando e daí eles chamam NMX? O NMX faz muito projeto inicial. A gente faz muito projeto de instalação nova, que é a melhor forma de fazer, né? Você garantir que está sendo instalado da maneira adequada. Mas a gente tem uma demanda, não é 50%, mas é uma demanda significativa de solução de problemas, de diagnóstico, de um cliente que está com um problema recorrente e não consegue solucionar. E aí, quando a gente chama, poucas vezes o problema não era flexibilidade. Assim, poucas vezes das que me chamaram, né? Uhum. Porque isso eu quero dizer que nós, como a ANH, a gente também presta esse serviço de consultoria na implantação de uma caldeira nova. Então, passa também pela ANH essa avaliação, essa verificação, essa análise se tem análise de flexibilidade do outro lado, e se não tem, de ser cobrado. E se isso está certo, também lá na hora também está junto acompanhando isso. Então, aí a importância de uma consultoria. Porque às vezes o cliente acaba comprando a caldeira, desassistido, não tem noção se isso vem junto, se isso não vem, se isso está em escopo, se não está em escopo, e depois chega lá na inspeção, onde a ANH também atua e diz, tem. Ah, né, daí já não sei, ou talvez tinha e foi perdido, enfim. Foi comprado tudo junto, na verdade não foi. Daí faz contato com o fabricante, daí vê que talvez não estava incluso, enfim. Então, duas vertentes. Uma que a ANH atua tanto na consultoria, te ajuda a ver isso antes do projeto, antes da iniciação, e também de que nós, como inspetores, não podemos ser negligentes quando temos que fazer esse trabalho mesmo na inspeção, não é porque não tem até agora, que agora eu vou continuar sem ter. A gente também ter esse papel como engenheiro de buscar conhecimento, buscar saber coisas além da NR13, porque a NR13 não fala explicitamente sobre isso, mas entender a importância disso, perguntar, confirmar se tem esse documento ou se não tem, e se não tem, providenciar, fazer parcerias, quem sabe com a NMX, para ir atrás e deixar esse item acertado. Porque, como a gente falou, envolve vazamento de válvulas que não sabe o motivo e pode ser isso, envolve rompimentos e daqui a pouco estamos falando até de casos de sinistros que podem acontecer, casos piores, ou seja, totalmente ligado à segurança. E a gente, como inspetor, não pode ser negligente, não pode saber agora aqui que você está assistindo, está sabendo da informação, procure saber mais, verificar essas informações no dia a dia nas inspeções de vocês, porque agora vocês estão cientes. Eu quero fazer uma pergunta para o Ivo, pegando o teu gancho, que vai fundamentar tudo o que tu falou que está na NR13. Quer ver, Ivo? Imaginamos que tem uma tubulação que está flexionando em cima da caldeira. E ele está causando um momento na válvula de saída de vapor, para a gente se comunicar com todo mundo, a maior massa possível que a gente conseguir passar essa informação. Certo. E esse momento está dando lá na conexão do bocal, lá no costado cilíndrico da caldeira. A partir do momento que eu estou tendo uma insegurança por esse caso, interfere na segurança na caldeira? Sim ou não? Sim, sem dúvida. A partir daí, é NR13? É boa pergunta, porque norma sempre é passível de interpretação, né? Eu particularmente entendo que sim. A ASME, ela fala que toda tubulação deve ter sua flexibilidade verificada. Ela não é específica em dizer como que a gente vai verificar ou que tipo de registro tem que ter, mas ela fala que a gente tem que fazer. Do mesmo jeito que a NR13 tenta garantir que a instalação é segura. E se você entende que ela ser segura faz parte, ela ter sua instalação analisada, a flexibilidade é um requisito. Eu ia tocar num assunto que, se eu não me engano, foi em uma live que o Ricardo fez com o Carlos Burger, que falava sobre a jurisprudência, não era? Do ASME e até onde era a caldeira e até onde que não era. E acho que a informação ficou das válvulas limitantes, digamos, desse sistema. Então, se a tubulação que a gente está aqui falando, ela passa dessa válvula, entende-se que ela não estaria fazendo parte da caldeira.
mas vai também a critério do PLH de ver uma condição insegura e, de novo, não se isentar no sentido de, isso aqui não é caldeira. Porque se acontecer alguma coisa, vai sobrar para ele também. É isso aí. Falando de norma, quais são as normas utilizadas no Brasil para as tubulações? Como são enquadradas? Quais são as obrigatoriedades? Eu queria ouvir isso de ti. A norma mais comum de tubulação é a ASME, realmente, é a mais amplamente utilizada, né? Especialmente as B31, tem a B31.3, que é para indústria de processo, mas tem também as outras, B31.1, B31.4, para tubovias. Então, assim, ela é uma grande referência e ela é, digamos que, a norma mãe para tubulações. Mas a gente usa muitas outras como suporte. Então, a depender do tipo de equipamento que tem envolvido no sistema, você usa um API, 610 para cálculo de esforços em bocais de bombas. A gente usa normas NEMA quando a gente trabalha com turbinas. Então, assim, existem um conjunto de normas que fazem parte do trabalho de análise. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode me explicar melhor? Não tem uma norma especificamente que diz você é obrigado a fazer? Ou tem ainda, né? Isso quer dizer, a ASME, se você olha lá, não lembro o parágrafo agora, mas ela diz que você tem que avaliar a flexibilidade de uma tubulação. Mas ela não especifica de que forma, porque análise existe, análise matemática, e existe análise computacional. A análise de flexibilidade se faz há muito tempo, há muitos anos que se sabe que isso é um problema, e no passado, sem essa capacidade computacional que a gente tinha hoje, era muito mais difícil, inclusive, de fazer, e foram desenvolvidas ferramentas de suporte. Então, existe uma série de ábacos, existem algumas tabelas que você consegue avaliar cenários simplistas. Então, o analista, no passado, ele precisava ficar subdividindo o sistema e compondo sessões para serem avaliadas. E ele sendo responsável pela grande junção e interpretação desse conjunto. Hoje, a gente tem modelos computacionais que fazem isso de uma forma integrada, analisam o sistema como um todo, inclusive dilatação de equipamentos, fazem cálculos de esforço em bocais já embutidos em softwares. Mas existe a ASME, que diz que você tem que avaliar, ela só não especifica de que forma. Então, fica essa zona cinzenta. O que a gente acaba tendo são as grandes empresas que, nos seus códigos internos, colocam a obrigação. Sim, para melhorar a performance do cálculo e a precisão do cálculo. Mas antes de nós entrar nesse assunto do software, eu queria que tu desse um exemplo, assim, até onde tu aconselha, até aqui dá para ir na mão. A partir daí é perigoso. A análise de flexibilidade, ela depende de muitos fatores. Então, é difícil você colocar limites do que é execuível, onde é necessário, onde não é. Porque você pode ter tubulações pequenas, de pequeno diâmetro e de baixa espessura de parede, que são tubulações mais flexíveis, porém num sistema que seja muito intrincado, que seja muito apertado, que tenha uma temperatura alta, isso pode fazer com que aquele sistema exija análise também. Então, cabe muito da experiência realmente de... Tu está falando análise de software, né? Mas na mão... Na mão, quando é um sistema muito complexo, é muito difícil você calcular na mão. Na mão, você calcula mais assim, você tem um pipeway, você tem um pipe rack, você tem uma tubulação longa, reta, aquecida, você precisa calcular um loop, você consegue calcular na mão com uma certa precisão. Quando você começa a falar de sistemas de tubulações, realmente com muitas derivações, com muitos elementos, com equipamentos conectados, hoje em dia quase não se faz mais análise na mão. Poucas pessoas, inclusive, sabem usar os ábacos, as planilhas, os gráficos. E nesses casos, então, é usado um software. Fale mais sobre ele para a gente. É usado um software, existem alguns softwares no mercado de análise de flexibilidade. Os dois principais, os mais conhecidos, são o Caesar 2 e o Triflex, mas existem outras soluções também que são desenvolvidas, cada uma com sua especificidade. Porém, todos eles são softwares de cálculos matemáticos que, se você modelar em um ou no outro, se você fizer as mesmas condições de contorno, eles vão dar as mesmas respostas, porque é um cálculo preciso. Sim. Bom, e falando sobre software, a gente tem o patrocínio aqui do nosso episódio de hoje, que é através do senhor Antônio Carlos. Antônio Carlos, ele é conhecido nacionalmente pelas contribuições que ele fez no ramo de vaso de pressão, especialmente aqui no Brasil, e ele também desenvolveu um software. O software dele é para ajudar tanto engenheiros autônomos e ainda indústrias que queiram ter essa verificação interna, que é de calcular os vasos de pressão, conforme ASME 8, divisão 1. Então, esse software ele foi desenvolvido pelo seu Antônio Carlos, ele é um produto à venda. A gente vai colocar o QR Code aqui na tela para quem quiser
tiver interesse, quiser falar com ele, quiser ver sobre esse software, além do software, o seu Antônio Carlos, então, ele é dono da empresa Mixing Consultoria. Então, além do Cérebro PV, que é esse software de vaso de pressão, tem também o Cérebro Mix, que ele chama de mixing e mix de agitação de fluidos. Então, também é um software muito vendido para as indústrias que querem fazer esse cálculo da agitação dos fluidos. Muito importante nas indústrias hoje em dia. E ainda, o seu Antônio Carlos comentou com a gente que então ele presta treinamentos, especialmente de vaso de pressão também. Então, fora a parte do software, ele também dá esses treinamentos que a gente também já fez esses treinamentos com ele, onde a gente aprendeu mais, ele abriu o ASME 8 totalmente para a gente e nos mostrou os principais pontos a calcular na mão também. Além desses treinamentos, ele presta consultorias nas empresas, ajuda as empresas a fazerem essa parte de pré-certificação conforme ASME. A gente sabe que tem o certificador do ASME, que é quem vem depois auditar os processos conforme ASME e dá o selo para a empresa. E o seu Antônio Carlos ele trabalha num processo preparando a empresa para receber esse certificador e deixando, digamos, a responsabilidade para ele cuidar de todo esse processo. E ele deixa muito bem claro que as empresas, a partir do momento que elas topam fazer esse serviço, não é um serviço fácil, não é um serviço feito só uma vez e não continuado, né? Tem as recertificações periódicas. Então, o seu Antônio Carlos é um mestre aí no ramo de vaso de pressão. Ele está disponível para ajudar todos que queiram no ramo de vaso de pressão, com treinamentos, consultorias, com o software desenvolvido por ele e ainda certificações Inmetro. Então, seu Antônio Carlos, muito obrigado por patrocinar esse episódio, por estar junto com a gente e pela sua contribuição no ramo de vaso de pressão. E NR13, seu Antônio Carlos, pela participação na BNT, ele ajuda a gente, inspetor hoje em dia, na parte de redação dessa NR13, de fazer uma NR13 mais simplificada, uma NR13 mais correta para a gente estar aplicando nos nossos dia a dia. Beleza? Tá, Júlia, mas não me sobrou nada, né? Não tem mais nada para falar? Fui falando, vai. Seu Antônio, um abraço, valeu aí pela parceria, tamo junto, se encontramos na BNT e se encontramos no Congresso. O seu Antônio Carlos é um dos palestrantes aqui do Congresso e um parceiraço aqui da NH, junto também com o Ivo. E, para nós fechar esse tema, se nós estamos falando de calcular tubo e flexionar tubo, esses tubos não se ligam com vasos de pressão e caldeiras? Se é com caldeira, tu liga para nós. Se é para vaso, tu liga para o seu Antônio. Se é para o tubo, tu liga para NH e para o Ivo. Beleza? É isso aí. Voltando à nossa linha de raciocínio, nós paramos nas normas. Então, a gente pode citar que válvulas, bocais, bombas de alimentação de água não suportam carga sozinhos. Então, eles precisam ter ajuda, senão eles rompem. Como tu vê essas instalações? O que tu pode falar sobre isso? Os equipamentos de uma instalação, os componentes de uma instalação, eles têm que sempre ser preservados. Então, sempre que a gente pensa no projeto de uma tubulação, eu tento fazer uma tubulação que gere o mínimo possível de esforços e carregamentos para os componentes, sejam eles bombas, vasos, bocais ou válvulas de controle, válvula de segurança, porque quanto mais eu aliviar para esses componentes, maior será a segurança e a durabilidade daquela instalação. Então, a gente sempre busca não estar ali dentro dos limites admissíveis, no limite máximo do limite admissível, a não ser que seja uma questão muito grande, que tenha um custo muito grande envolvido em melhorar aquela situação e a gente tem que trabalhar nos limites. Mas se eu posso trabalhar com um equipamento mais preservado, a gente sempre busca isso, porque a gente sabe que no final é isso que vai dar uma longevidade para a instalação. Antes de passar a palavra para a Júlia, eu queria que tu falasse o seguinte de um projeto que eu me lembro que a gente estava junto, que o fornecedor da bomba falou assim: minha bomba é esforço zero, minha bomba não pode ter carga. Aí em reunião com o Ivo falava: Ricardo, se nós fazer esforço zero nisso aí, cara, vai sair caro esse tubo, porque vai dar uns loop para nós flexionar isso aí e não passar esforço para a bomba. Qual que é o modelo da bomba? E a gente começou todo um trabalho de usar a própria documentação do fabricante da bomba contra ele mesmo. Porque existe uma diferença de quem projetou a bomba e de quem está vendendo a bomba. E essas informações eles não passam assim tão bonito para nós, né? Aí, pela sabedoria do Ivo, Ricardo, para mim, esse bocal dessa bomba suporta o nível de esforço. A gente sabe que não podemos descarregar tudo. Você lembra dessa história? Um projeto de uma tubulação de água quente? Eu lembro, sim. Aí, dentro desse projeto, o Ivo, muito sábio, falou: tá aqui, ó, Ricardo, ó. Aguenta esforço de momento no eixo XYZ, o esforço vertical no eixo XYZ, manda para ele para ver se ele não libera. Só rolou aquela história assim, ó. Cri, 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 cri. Fizemos a linha, não fizemos esforço zero, deixamos essa admissão dos esforços e está lá tocando até hoje.
Exato. Você lembra dessa instalação? O que tu tem para dizer, então, quando os limites, quando vem um esforço zero e como que tu deixa esse recado para a galera? Não, aqui a gente sabe que pode admitir um pouco. O que tu pode deixar de recado aí? Primeiro, para recapitular a sua fala, que você falou uma coisa que acontece muito. Às vezes, a pessoa que está vendendo equipamento não conhece profundamente o equipamento e não entende que aquela informação é importante, mas a informação existe. Então, se você busca quem projetou ou um catálogo técnico do equipamento, às vezes você encontra informação que o vendedor não está sabendo lhe dizer, ou o fornecedor ali no momento. Sobre esforço zero, equipamentos que têm esforço zero normalmente são equipamentos rotativos de altíssimos RPM, como, por exemplo, uma turbina. Normalmente, turbinas são esforço zero a partir de um certo tamanho de turbina. E isso, como você falou, exige uma instalação muito mais complexa. Então, por consequência, é muito mais cara. Às vezes a gente trabalha com juntas de expansão, quando é possível, quando a gente tem limites admissíveis de pressão. Às vezes não, a gente tem que trabalhar realmente com um arranjo muito complexo, com suportação complexa, com loops, com suporte de mola de carga constante, que é uma coisa que a gente não falou ainda aqui, mas são componentes que ajudam a gente a lidar com essas dilatações e com esses esforços que são gerados na operação do sistema. Então, normalmente, quando é um esforço zero, especialmente se envolver pressão, é um arranjo complexo e componentes sofisticados na instalação. Ô Ivo, a gente falou sobre talvez uma falta de informação do próprio fornecedor do produto. A gente pode listar também essa questão de falta de conhecimento de modo geral na análise de flexibilidade que a gente já comentou antes, com uma falta de conhecimento também do próprio inspetor? Coitado do inspetor, né? Vai receber a culpa por isso também. Mas às vezes acontece, sim, de não ter essa profundidade nesse conhecimento, tá? Com foco muito em outras coisas, especialmente em fabricação, em detalhes realmente de construção, mais do que da instalação em si, além dos componentes de segurança que são sempre observados. O que acontece, que eu vejo muito que acontece, e aqui no Brasil acho que acontece sistematicamente, é que a gente tem uma tendência de simplificar as coisas. A gente acha que a gente pode tratar tudo como se não fosse tão difícil, como se não fosse tão complexo, como se não tivesse que ser olhado por vários ângulos. E isso se aplica à engenharia, se aplica ao projeto, se aplica a diversas outras áreas aqui da nossa sociedade. E eu acho que isso é uma das grandes raízes da gente não entender que isso existe, não entender a importância que isso tem e não estudar sobre isso, um vendedor, um fornecedor, quem está envolvido com isso. Uma coisa que a gente está deixando bem claro é que não necessariamente o inspetor ele precisa saber calcular, saber fazer análise de flexibilidade. Mas um negócio que a gente vai falar logo em seguida é na questão dos riscos que essa falta de análise de flexibilidade, e daí também o Ivo vai abrir melhor do que é essa análise de flexibilidade em si, mas desses riscos que nós, como inspetores, estamos aceitando quando a gente não está pedindo, quando a gente não está falando. O Ricardo muito bem disse em uma palestra que ele deu que no momento que o PLH assina com tudo, concorda com tudo, no seu lado dá como apta, ele está aceitando tudo, ele está concordando com tudo, com o projeto, com a operação e propriamente com a inspeção. Então, a obrigação dele de novo, você que está nos assistindo não é obrigado a saber calcular, mas encontrar pessoas como a NH que encontrou o Ivo nesse mundo e hoje tem parcerias, encontrar pessoas que possam te ajudar a fornecer esses serviços, a estar em conformidade. Ivo, se não fazer flexibilidade, para ti, qual o risco? São diversos riscos, né? A gente pode ter desde os riscos primários de baixo MTBF dos equipamentos, paradas constantes, riscos de vazamentos em válvulas, em bocais de equipamentos, em uniões flangeadas da própria tubulação, aos riscos mais sérios, porque você pode chegar ao ponto de ter uma falha catastrófica por falta de flexibilidade. Você pode sobrecarregar o bocal de uma caldeira, e especialmente em sistemas que são cíclicos, que você tem outros mecanismos de falha associados, como fadiga, por causa de falta de flexibilidade. Então, você tem um sistema que parte para, ele não tem flexibilidade, você pode ter uma falha extremamente prematura. Qual foi o maior prejuízo que tu já vivenciou sobre um risco que está vindo aí na tua cabeça? Cara, eu vi alguém falhar nisso aí e no total aconteceu tal coisa, pam. Eu já vi gente estragar bombas muito caras por falta de flexibilidade, por uma instalação, inclusive, com um erro grosseiro, assim, de travar uma tubulação oposta a um bocal, fazendo com que o sistema ali não tivesse o que fazer a não ser sobrecarregar a bomba. E perder o eixo da bomba, rotores, era uma bomba de múltiplos estágios, por causa dessa tubulação. Uma bomba quente,
com uma exportação muito primária, porque assim, isso é uma outra coisa até que é interessante de falar, não sei se o momento é adequado agora, mas... No teu tempo, pode mandar bala. Quando eu comecei a trabalhar com projeto, eu comecei a fazer análise de flexibilidade, tinha uma outra coisa acontecendo no mesmo momento, que era a entrada do 3D no mundo do projeto industrial brasileiro e a gente começando a fazer projetos em 3D. E o que acontecia? A gente tinha uma linha de projetistas da velha guarda que projetavam na prancheta, que faziam aquele projeto assim no lápis. E, do outro lado, um mundo de pessoas mais jovens que sabiam, tinham mais familiaridade com o computador, começando a fazer projeto em 3D. E o que acontecia é que quando eu simulava um projeto que tinha sido feito por um cara experiente, que tinha uma cultura de projeto, eram poucos ajustes que a gente precisava fazer de flexibilidade. A exportação já estava boa, os esforços já estavam adequados, o arranjo já estava bem pensado. Ele já vinha com o know-how embarcado ali no software dele. Já vinha com o know-how embarcado, exato. Já tinha um plugin ali da flexibilidade no projeto. E quando você pegava o projeto de um cara que era operador de software, que fazia maquetes, você via que não tinha nada, não tinha nenhuma ciência por trás daquele projeto. Ele não tinha pensado sobre aquele sistema. Ele modelou do jeito que ficou mais fácil de suportar, ou mais bonito, a instalação ficou melhor. E quando a gente pegava esses sistemas para rodar, haja revisão. Entendi. E o que é análise em flexibilidade em si? Para a galera que está nos entendendo, se a gente falar em análise de flexibilidade, o que eles têm que se atentar? A análise de flexibilidade em si, uma boa definição dela é o estudo das tensões e dos esforços existentes em uma tubulação ou em um sistema de tubulações. Esse estudo ele pode ser estático ou pode ser dinâmico. O estudo estático ele abrange as condições de suportação, ou seja, se aquela tubulação está bem suportada mesmo a frio, e as condições de deformação, de dilatação daquela tubulação quando aquecida. Então, isso é o estudo estático. O estudo dinâmico é o estudo de excitações dinâmicas numa tubulação. Então, você pode ter vibrações, você pode ter equipamentos alternativos, você pode ter golpe de ariete, a gente faz esse estudo também. Você pode ter até estruturas que estão expostas ao vento, por exemplo. Uhum. Você tem uma estrutura muito alta, que tem uma tubulação, está exposta ao vento, ela tem uma excitação dinâmica e você avalia isso na flexibilidade também. Mas a flexibilidade clássica que a gente mais conhece realmente é o estudo do comportamento de uma tubulação ao ser aquecida e de que forma ela se dilata, que nível de tensões e esforços ela está produzindo no seu comportamento. A gente pode frisar que uma empresa que tem uma análise de flexibilidade nas suas tubulações é uma empresa, mais segura, e 2, com mais disponibilidade, com mais porcentagem de disponibilidade perante os seus concorrentes? Numa empresa que faz análise de flexibilidade, sim, pode-se considerar que é uma empresa mais segura, que tem mais disponibilidade do que uma que não fez, para o mesmo sistema e as outras condições sendo iguais. Uma coisa que eu gostaria de citar é que você comentou que deu um problema lá na bomba, deu um problema nessa questão dali da bomba, né? Você citou agora há pouco. Vamos supor, se fôssemos pensar em caldeira, algum problema nessa análise de flexibilidade que não foi feita ou foi feita de maneira incorreta, podendo ocasionar um problema na bomba da caldeira que envia água para a caldeira. Eu estou com uma condição totalmente insegura e com uma questão também que daqui a pouco eu não vou ter a caldeira disponível. E daí falando de prejuízos, que o Ricardo perguntou de casos aí de prejuízo de uma empresa parada, né, que você citou o custo de uma bomba que já era cara, mas aí falando de prejuízo de empresa parada ainda é muito maior. Não, sem dúvida. Lucro cessante acho que é o pior prejuízo que pode ter, a depender do tamanho da indústria. Às vezes o custo de uma bomba, mesmo sendo cara, fica pequeno perto do custo de um lucro cessante de uma fábrica parada por causa de um sistema. Eu acho que essas perguntas que vocês rodaram aí, eu acho que já vai um recado aí para você que é empreendedor. Essa estava de propósito aqui. Essa aí é quase aquela que a gente fala na Bahia. Tome. É assim que fala na Bahia? Receba. Receba. Então, pessoal, a informação está chegando, estamos passando, dividindo o bastão. Preste atenção nas suas tubulações. E é isso. Nós temos uma instalação, cara, que a gente opera 67 bar, 65 bar, 480 graus Celsius e a gente está pedindo flexibilidade. A parte onde da caldeira nós falamos, beleza, já validamos, estamos felizes. Agora até a turbina está 0. Se tu fosse dar um recado para esse cara, o que tu falaria? Faça quanto antes. Melhor
investir agora do que gastar depois. É mais um que fala que, putz, cara, foi feito, mas perdeu a informação. Não se tem mais projeto dentro da empresa. É mais um. Não, é muito importante você ter feito e você conservar e garantir que quem esteja dando manutenção e operando aquele sistema conheça essa documentação. Porque você pode ter instalado uma instalação boa e perder essa instalação ao longo do tempo por causa de modificações, ou porque precisou desmontar e quando montou não botou de volta as restrições da mesma maneira. Então é importante você manter esse histórico vivo e que você garanta que aquela instalação está na mesma condição, inclusive operacional. Muitas vezes a gente faz uma análise para uma condição e aí o cliente decide, não, ampliei agora, preciso subir a temperatura, preciso mudar alguma forma de funcionamento e ele acha que ele não precisa avaliar de novo. E precisa, porque a análise ela é feita para um cenário ou para os cenários operacionais daquele sistema. Se isso muda uma condição de contorno importantíssima. Eu quero fazer uma pergunta que me veio aqui, antes de devolver para a Júlia. Eu queria que tu desse mais um recado. Muita coisa a gente já conversou, né? Então a gente vive, mas essas informações são importantes a gente deixar esse recado para o mercado, que se registre esse trabalho que nós estamos fazendo junto aqui, para esse Brasilzão. Mas eu queria que tu falasse o seguinte, existe uma grande diferença entre a gente dar as condições de projeto, que é uma análise, e a gente dar as condições operacionais, que a gente simula as duas. Eu queria que tu deixasse mais uma orientação para a galera sobre isso. Operem dentro dos limites. É uma boa orientação. Assim. Se você quando você faz um projeto que você assume premissas e você tem ali uma série de variáveis que foram assumidas como as variáveis de projeto, tudo está associado àquilo. Se você começa a operar fora daqueles limites, tudo que se fez pode estar perdido. Mas eu vou piorar, quer ver? Digamos que a gente tem uma instalação igual essa que eu citei antes, mas aí na prática o cara opera 21 bar, sei lá, 300 graus Celsius. O que tu tem para falar esse cara que projetou lá para cima e agora ele está operando aqui embaixo? O comportamento do sistema ele não necessariamente piora porque está mais quente. Às vezes você projetou, por exemplo, o caso de um suporte de mola. Se eu projetei para uma tubulação que está a 480 graus e ela tem uma dilatação e esse suporte ele tem uma distensão para Foi previsto para isso? E você muda a carga que aquele suporte está exercendo e isso pode fazer com que outra parte do sistema se desequilibre. Então, não é, desculpa te cortar, não é só não trabalhe além dos limites, mas também abaixo, né, porque está trabalhando a menos, que também está tudo certo. Não é porque está trabalhando a menos que está tudo certo. Assim, é claro que trabalhar mais quente, na mais pressão, normalmente costuma ser mais crítico, mas não é porque você está trabalhando abaixo que você está seguro. Ou seja, simule e tenha certeza do que está fazendo. Exato. E simule tudo. Aproveite no momento que você está fazendo análise para simular suas possíveis condições de operação. Porque quando o analista está com o seu sistema, ele fez o seu modelo, ele está avaliando todos os cenários ali, é muito mais fácil para ele avaliar outros cenários do que no futuro você ter que recomeçar um trabalho e refazer uma análise para um cenário novo. Gostaria de perguntar quais são as alterações resultantes de uma análise. Então, a gente, por exemplo, no caso aqui já citado pelo Ricardo, a gente, em parceria com o Ivo, a gente teve esse laudo. E algumas que eu vi, na verdade, né, e citando algumas outras possibilidades, então eu tenho resultados como ter que colocar mais suporte, o suporte está no local errado, a válvula está instalada numa posição errada. Sim. A gente tem como resultado da flexibilidade, normalmente, mudanças de arranjo. A gente normalmente acaba mudando o arranjo para flexibilizar um pouco mais e conseguir absorver melhor aquelas dilatações, porque essa é a forma mais barata e mais segura, digamos assim. Porque você fazer curvas em tubulações, você vai ter o controle de qualidade igual a todo o resto que você fez, você vai ter a mesma capacidade de resistência que todo o resto do sistema tem. Mas a gente também tem outros tipos de solução, como, por exemplo, instalação de juntas, juntas de expansão, lineares, angulares, juntas de torção, a gente usa elementos flexíveis, suporte de mola e o conceito de suportação em si, né? Você pode criar travas, batentes, munhões para fazer com que aquela tubulação se comporte de uma maneira mais adequada ou que direcione os esforços para partes mais resistentes do sistema. Ivo, quando tu está numa condição de análise de projeto, o que é pior? Maior temperatura ou maior pressão? Essa pergunta é difícil, porque é um par sempre. Uma pressão maior exige que eu tenha uma tubulação com schedule maior, com a espessura de parede maior. Uma tubulação com a espessura de parede maior, ela é uma tubulação mais rígida. Então, ela tem mais dificuldade de absorver esses movimentos e ela gera mais tensões e mais esforço.
justamente porque ela é uma tubulação mais difícil de ser flexionada. Ao mesmo tempo que uma temperatura maior provoca maiores dilatações. Então, como é a dilatação que é a origem do esforço, realmente um par. Depende muito do contexto, mas é difícil responder assim, se é pior aumentar a pressão ou pior aumentar a temperatura. Show, é que eu quero meter um gancho aqui, que tu vai na mesma sequência de linha de raciocínio. O que seria os esforços primários e secundários? Os esforços primários e secundários é como a norma usa para fazer a avaliação. A gente não consegue fazer uma avaliação combinada de esforços primários, que são esforços relativos ao peso próprio. É como se fossem os esforços ao peso próprio, à pressão interna. São os esforços estruturais, digamos assim, da tubulação. Como é que ela está distribuindo as cargas dela mesma, do peso, como é que ela está resistindo à pressão. E os esforços secundários são os esforços somente referentes à dilatação térmica. Então, quando você faz uma avaliação, você avalia os esforços primários, e aí isso te diz se a tubulação a frio está bem suportada, está bem instalada, está adequada para a pressão que ela está sendo submetida. E depois você avalia os esforços secundários, que é as tensões que são geradas pela dilatação da tubulação. A gente consegue ver esforços combinados hoje em dia com softwares, mas isso não tem um critério de norma. Então, você avalia pela norma, você avalia esforço primário versus um limite, esforços secundários versus outro limite. Você analisa separado? Separado. Mas ainda falando sobre esforço secundário, no teu conceito é correto afirmar que um deles é a temperatura que vai resultar nessa dilatação e também o peso próprio do fluido que vai fazer uma deformação na tubulação? O peso próprio do fluido ele gera um esforço primário e a temperatura gera um esforço secundário. Esse é um conceito que a ASME usa, né? A tensão primária e a tensão secundária. Tá, então esforço primário, quando a gente chama de peso próprio, é o peso do tubo mais o peso do fluido. Exato. E mais a pressão de operação. E a pressão. E esforço secundário sempre vai ser temperatura, por exemplo? Sempre vai ser dilatação. Ah, sempre vai ser dilatação. Esforços resultantes do aumento de temperatura. Ok. Ou também, se for a diminuição de temperatura, né? Que vai contrair, né? Isso é um outro, foi bom você falar sobre isso, porque é uma coisa que também a gente não associa. Mas sistemas criogênicos, sistemas que trabalham a temperaturas menores que a temperatura ambiente, também precisam ser avaliados. Porque eles também têm comportamentos que têm que ser estudados. Eles se contraem. Então, você precisa avaliar se essa contração não está também gerando esforços excessivos. Só para nós fechar e daí nós sair um pouco e voltar rápido, a gente poderia falar de um trilho de trem. Sim. Que daí, por exemplo, está lá numa Europa da vida, que está menos 30, sei lá, em algum lugar, e no verão está 50. Né? Exato. Se você reparar, o projeto de um trilho de trem é um bom exemplo. Ele tem componentes previstos para a dilatação e contração dos trilhos. Então, você tem na ligação dos trilhos tipos de ligação que permitem esse tipo de movimento. Assim como você tem também na indústria petroquímica, a gente tem muito. Você tem trocadores de calor que trabalham aquecidos, ele tem uma cela fixa que a gente chama de uma cela móvel, que é uma cela com furos oblongados que vão permitir que ele se dilate. Então, tudo é você pensar na fase de projeto. O trilho ele é pensado na fase de projeto para ter esse comportamento, do mesmo jeito que a instalação industrial tem que ser pensada na fase de projeto. Oi, Ivo, deixa eu te fazer uma pergunta. Os operadores, eles têm esse conhecimento, eles devem buscar também, de novo, ninguém está falando aqui necessariamente de saber fazer o cálculo, mas entender a importância disso, especialmente os operadores que estão, como a gente falou em alguns episódios, na linha de frente, os que estão ali mais próximo de um risco? Não, sem dúvida, o conhecimento ele é sempre importante. E o operador, eu digo sempre que ele é o sensor. Ele é a pessoa que vai perceber primeiro a coisa acontecendo. Então, ele é o cara que vai saber, aquela bomba começou a melejar, está pingando ali um pouco, aquela válvula ali está difícil, toda vez que a gente vai desmontar ela, a gente tem que fazer um esforço para montar de volta. Então, ele é a pessoa que tem mais a sensibilidade sobre as consequências da análise de flexibilidade feita ou não feita. Então, eu acho super importante que ele tenha um conhecimento. Inclusive, para quando ele for para uma instalação nova, quando fizerem uma instalação nova para ele operar, ele poder avaliar se aquilo ali está minimamente pensado. Porque é o que eu digo, às vezes tem questões de flexibilidade que você consegue, que são mais acessíveis. Então, assim, tem alguns arranjos típicos, uma saída de um tanque. Eu não vou colocar uma trava na saída de um tanque. Uma conexão com a bomba, eu não vou fazer um sistema muito rígido ali, que são coisas que pessoas que vivenciam esse mundo que a gente vivencia conseguem ver e falar, isso
ele não vai nunca dar um parecer se está certo ou se está errado, Sim. nem vai calcular, mas ele consegue dizer, tem alguma coisa pensada aqui, eu não tenho nada pensado. Tá estranho. Tá estranho. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o nosso papel aqui hoje, ou essas informações que a gente está levando, tanto para o operador quanto o inspetor, como é que tu vê o que a gente está levando de informação? O que tu acha desse projeto? Eu acho excelente. Eu estava parabenizando o Ricardo porque eu acho a iniciativa muito boa do podcast. Eu acho que vocês estão divulgando conhecimento, isso é super importante. E eu acho que esse podcast, esse assunto a gente trazendo aqui, tem essa mesma função de desmistificar um pouco, de trazer para as pessoas um entendimento que isso existe, isso é importante, isso pode ser compreendido. Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que você não consegue pensar sobre ou avaliar nas suas instalações ou nos lugares que você trabalha ou frequenta. Ivo, eu queria que tu falasse agora um pouquinho, a gente saindo do mundo do tubo, que a gente se propôs, mas a gente trouxesse para o mundo dos equipamentos. Como você falou anteriormente ou mais cedo, sobre também ter condições de analisar equipamentos. E teve uma vez que nós estávamos num trabalho em conjunto e daí eu falei, Ivo, acho interessante aqui nessa caldeira a gás a gente também pensar em flexibilidade. Tu falou, Ricardo, usa o ASME 3 nuclear, que lá fala um pouco sobre flexibilidade. Eu queria que tu pincelasse sobre equipamento e falasse isso que tu me falou no passado, que tu me fez pensar pra caramba. E lá fui eu de atrás de mais uma ASME da vida. Eu queria que tu falasse um pouco sobre flexibilidade de equipamento. A flexibilidade dentro da fabricação e do conceito de equipamentos ela é super importante. Então, você tem que pensar, você vai pensar num trocador de calor, numa caldeira, os critérios de projeto, eles trazem a flexibilidade embutida, digamos assim. Você precisa absorver aqueles esforços, você precisa lidar com aqueles esforços. Quando você calcula um espelho de um equipamento, você calcula o esforço da dilatação dos tubos, a depender do que for. Você define formas de construção por causa da dilatação do equipamento, dos componentes internos do equipamento. Então, assim, a flexibilidade, a gente fala muito sobre as instalações externas, como você falou, sistemas de tubulação, mas tudo está se dilatando. E a flexibilidade ela é muito sobre esse estudo de como administrar essas dilatações. Então, na fabricação de equipamentos, no projeto de equipamentos, é super importante também. E lá foi o Riqueta, velho. Mais uma para se divertir. Bom, continuando essa linha de raciocínio, o que tu vê de projeção para o futuro da indústria em geral para a tua empresa? Eu vejo um cenário muito bom. Eu acho que o Brasil ele tem muito que se desenvolver ainda. A gente é uma nação pouco industrializada comparada com outras. E eu acho que a gente tem que seguir muito nesse caminho. Eu acho que o Brasil está indo nesse caminho. Se você olhar os índices, eles estão melhorando. Devagar, como um país em desenvolvimento que a gente mas estão melhorando e a demanda por esse tipo de profissional, esse tipo de análise, ela é crescente. E a gente precisa, inclusive, se preocupar com a formação das novas gerações desses profissionais que vão estar fazendo análise de flexibilidade para as instalações, que vão estar garantindo que essas instalações estejam adequadas, estejam seguras para o futuro. Eu gostaria só de terminar, então, antes da gente realmente terminar o episódio, que você deixasse uma mensagem final no sentido de a gente falou muito sobre essa importância, mas um resumo de tudo isso, dessa análise de flexibilidade, um resumo bem breve do que ela seria, da importância dela e falando diretamente para quem está nos ouvindo aí, para ele cravar essa mensagem, ficar pensando aí, depois desse podcast ele vai ficar pensando, na instalação lá que ele tem na caldeira dele, vai pensar, eu acho que eu tenho que fazer contato com o Ivo. Como um resumo, uma informação que acho importante trazer, quando a gente olha para instalações industriais em geral, cerca de 30% em peso, que é uma informação bem concreta, são de tubulações. Então, você pensa assim, uma indústria de processamento, entre vasos de pressão, reatores, caldeiras, o que ela tem, 30% ao menos são tubulações. E elas merecem o mesmo nível de atenção que a gente dá para os outros componentes, porque elas são fundamentais, são elas que fazem realmente o processo acontecer. Então, a gente precisa dar importância a isso, a gente precisa avaliar, a gente precisa entender como isso está funcionando para garantir que a gente tenha instalações seguras e perenes. Eu gostaria para finalizar tudo isso, dizer que na própria NR3 a gente viu que houve uma atualização onde a palavra ou termo tubulações ele foi incluído, não necessita de uma inspeção, tal como de caldeira e de vaso, seguindo todos aqueles requisitos, mas necessita sim de um plano de ação, necessita-se talvez, de novo, não diz explicitamente do que, mas agora que você tem conhecimento, você vai olhar para as tubulações nesse olhar também de necessidade de análise de flexibilidade. Montar esse plano de ação e incluí-lo dentro desse plano, não tem análise de flexibilidade,
Então eu vou incluir e vou fazer. Esse tu se lembrou bem aí do plano de manutenção, Júlia, que as empresas têm que fazer o plano de manutenção das tubulações. Não vamos esquecer delas. Até porque corrói também, né? Tá lá exposto, né? Tu quer complementar? Não, eu ia falar uma coisa sobre manutenção interessante. Porque, Pode falar. Existe um mecanismo de falha que é corrosão sob tensão. Isso é um conceito... manda lá. E tem parques industriais muito grandes, onde você tem muitas instalações e você precisa ter um critério para fazer inspeção spot, onde se utiliza o resultado da análise de flexibilidade dos pontos mais tensionados como pontos de seleção para fazer a inspeção e para você ter um cruzamento, digamos, de como está a sua instalação. Aquela velha história, né? Se aqui é o pior ponto tá bom, quer dizer que o resultado tá bom. Agora, se o pior ponto tá ruim, o que tu faz daí? Para. Entendi. Mas é muito interessante você tocar nesse assunto, porque daí nesse plano de manutenção, nesse plano de ação que pede pela NR13, eu vou fazer a análise da tubulação toda, eu vou medir a espessura da tubulação toda. Se eu tiver essa análise de flexibilidade, que vai me dizer, como você falou, os piores pontos, meu serviço já minimiza e eu sou mais assertivo. Exato. É um indicador que está se utilizando, isso não é normatizado, não é uma coisa que se usa como critério, mas tem sido feito por grandes empresas de uma forma muito assertiva, como um critério transversal. E, no fim, eu quero dizer isso novamente, que por mais que não esteja na norma, que a gente não seja apenas inspetores e profissionais somente lendo e aplicando a norma na íntegra, ela ali, porque às vezes ela não está muito bem explícita e tem mais campos onde a gente pode atuar e deixar cada vez mais seguro, como a gente já falou aqui, para outros campos, além da segurança, para a eficiência também, e além da caldeira e para a tubulação também. Ivo, eu tenho uma pergunta extremamente polêmica agora. Meu Deus. Roubando meus negócios aqui, né? Vai. Pode ir? Tá pronto para a pergunta? Manda. No fundo do teu olho. Gostou? Muito. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Muito boa iniciativa, muito bacana. Vocês estão de parabéns, sabendo conduzir muito bem, todos os dois, a conversa e os temas. Gostei muito. Como tu é a segunda que é rápida, como tu vê a NH e a NMX daqui para frente? Nós já somos fortes juntos, né? Mas quero que tu reforce. É uma parceria com muitas perspectivas boas. Legal. Show. Chegamos no fim. Júlia, faça as honras. Ivo, novamente a gente agradece a tua presença. Espero que todo mundo tenha gostado, que todo mundo faça contato, entenda a importância. Como que as pessoas podem fazer para encontrar o Ivo? Quais são os meios de contato? Meus meios de contato são realmente celular profissional e meu e-mail, é o que eu mais utilizo. A gente deixa na descrição. E é a melhor forma de me encontrar. Show. Bom, é isso. Agradeço a tua presença. A gente pode comentar que o Ivo vai ser um dos palestrantes do nosso congresso. Boa! Só para finalizar, gostaria de dizer qual que é a sua expectativa. A gente está gravando aqui o episódio um dia antes do congresso acontecer. Possivelmente, quando for ao ar, o evento já vai ter acontecido. Mas eu quero deixar esse registro aqui da expectativa do Ivo para esse evento. A minha expectativa está ótima. Eu preparei uma apresentação, como é um congresso mais técnico lá, eu consigo fazer uma apresentação mais técnica e trazer um pouco mais de conteúdo realmente. Mas acho excelente, acho muito bom que a gente comece realmente a tratar desses assuntos para que isso se popularize, para que as pessoas entendam, para que as pessoas comecem a ficar com essa pulga atrás da orelha, como o Ricardo está falando, assim, de, será que eu preciso, tenho que fazer, é aquele problema que eu tenho, será que eu não resolvo assim? Então, eu acho muito bom que isso seja trazido como um tema para um congresso de caldeiras. Show, vai ter mais de 200 pessoas te assistindo. A gente tem aqui o nosso quadro final. Você faz parte disso. E esse você faz parte disso. A gente vai pedir... Quem disse que não vai ficar famoso? Vai dar autógrafo. Já tem gente pedindo autógrafo. A negada para ter autógrafo. Então, todo mundo que participou do podcast assinou aqui. A gente gostaria que tu assinasse, tua assinatura, deixasse o nome da tua empresa, a data de hoje, para a gente registrar esse momento. Maravilha. O Ivo tá famoso, tá dando autógrafo. Hoje são... Hoje é dia 1º. 1. É verdade. Show Quer of mostrar aí ball. pra câmera? Mostra lá. Legal.
Bom, e antes de realmente terminar esse episódio, novamente eu gostaria de agradecer o seu Antônio Carlos, nosso querido Antônio Carlos, nosso parceiro, que também tira muitas dúvidas da gente no que se remete ao campo de vaso de pressão, conversamos bastante sobre as redações de tanto das normas, como ele é responsável e influente na ABNT. A gente socorre muito a ele e dá também dicas pensando, né, que com a influência dele que ele possa ajudar nessa redação, especialmente da NR13, que é o nosso ramo. Seu Antônio Carlos, como eu já falei, ele desenvolveu um software para cálculo de vaso de pressão, conforme o ASME 8. Então, se é do seu interesse adquirir esse software, faça contato com eles. Se é do seu interesse adquirir o curso de treinamento conforme ASME, ele também te dispõe. Treinamentos de certificação de metro, treinamentos de certificações ASME, ele tudo oferece para você, junto ainda com a Mixing Consultoria, que presta vários serviços de consultoria. Então, senhor Antônio Carlos, muito obrigada pelo do time ANH. A gente agradece o apoio do senhor nesse projeto e esperamos que o senhor continue com a gente bastante tempo. É isso aí. Te agradeço aí, Antônio Carlos. Tamo juntos e juntos somos mais fortes. Ivo, obrigado então pela tua participação. Foi muito legal te ter aqui, um parceirão aqui no NH. Em nome de toda a equipe do NH, o Paulo te mandou um abraço, que amanhã vai te encontrar. Então, é isso aí. Muito obrigado e fique com Deus aí também, como todo mundo está nos assistindo. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todo mundo que acompanhou e que assistiu. E vida longa ao NH Podcast e à NH. Legal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.